Fala, seus Jaguara! Voltamos para mais um react, agora falando sobre os comentários aí do Eixo sobre a vitória, né, maiúscula do Atlético. Então, estou aqui eu, David, e estou com meu amigo Nicolau. Fala, Nico! Fala, David, esse aí promete, hein? É um quadro que vocês estão esperando já. Eu sei que o dia inteiro já estava esperando esse quadro sair. E vamos reagir ao que esses bobalhões, alguns bobalhões, outros mais interessantes aí, têm a falar sobre o líder do Campeonato Brasileiro de E não 2020. deixa de se inscrever, hein? Antes de iniciar o vídeo, eu vejo se está inscrito. Se não, se inscreve, deixa like e bora pro vídeo. Bora. A gente vai começar falando do jogo do Atlético Paranaense, que venceu o Palmeiras por 2-0. Mais uma derrota do Palmeiras na Arena Barueri. Mais um resultado ruim do Palmeiras contra um time forte, time grande. O Palmeiras tem tido dificuldades nessas partidas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, vamos ouvir o Abel, porque o Abel deu uma cornetada na Arena Barueri. Mais uma vez. Vamos lá. A única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras, e não é questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri. Eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa. 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia. Não adianta. Podemos estar aqui. O problema não é o Barueri, nem o que já jogamos no Morumbi. O problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. A única coisa que eu tenho a dizer, como já disse, já ganhamos aqui e já perdemos aqui também. Agora os nossos títulos nós ganhamos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com o Barueri. Acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri. O problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos ganhar, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero. Eu não quero outra segunda. O problema não é o Barueri. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogarmos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. Uma vitória. Pessoal, a gente só colocou esse aí antes, tá? Porque, cara, essa declaração do Abel Ferreira, ela fez com que todos os programas esportivos do Eixo falassem sobre isso e discutissem muito sobre isso. E eu acho, assim, o Abel Ferreira não é nenhum bobinho, né? Ele fala que não é político e tudo mais. Ele sabe do contrato que a W Torre lá tem com a Allianz Parque e tudo mais, né? Ele meio que tá de saco cheio. Não sei, enfim, não quero saber quais são as tretas internas do Palmeiras, mas para deixar claro para vocês que permeou muito as discussões aí dos programas que a gente viu, né? E claro que a gente vai trazer para vocês o que efetivamente falam sobre o Atlético, né? Vamos ver aí o que o Cuca tem a falar também sobre o jogo e sobre algumas outras situações. Vitória maiúscula, uma vitória gigante contra uma equipe que está entre os 3 melhores aí do Brasil. Um comando já de anos do Abel, uma equipe que tem uma variação tática difícil de entender, jogadores versáteis, rápidos. Se você der a velocidade a eles, você vai se dar mal. E nós viemos com a nossa proposta, né? Como eu falei antes, dos últimos 6 jogos, nós jogamos 5 fora de casa com viagens internacionais no meio, então pesa um pouco, sabe? Eu acho que foi um grande jogo, muito bem jogado. Criamos no primeiro tempo as melhores oportunidades e pecamos em não fazer o gol. Mas passamos um sufoco no final, nas bolas cruzadas que o Palmeiras fez, mas naquele momento a gente estava muito bem na parte defensiva. Então, assim, a gente mantém uma liderança num campeonato tão difícil como esse e jogando uma partida tão boa como essa, que a gente precisava fazer um grande jogo fora de casa. E foi uma excelente partida mesmo do Atlético Paranaense. Estava até lembrando aqui, né? O Cuca que tem dificuldades contra o Abel. Perdeu uma Libertadores quando era treinador do Santos para o Abel e depois 2 vezes como treinador do Galo. Foi eliminado da Libertadores também pelo Palmeiras do Abel. Agora, ô Bertozzi, essa conversa aí de que, olha, não me cobre títulos se a gente continuar jogando aqui, se for na Arena Barueri, essa pressão que ele está jogando aí para o Palmeiras jogar no Allianz Parque, claro que é um fato. O Palmeiras na Arena Barueri tem 25, 30 mil torcedores a menos. Né? No Allianz Parque é 40 e poucos. Na Arena Barueri bate 11 no máximo. Tá certo o Abel? Ou isso é uma reclamação que chega a ser exagerada para não cobrar títulos e ficar jogando na Arena Barueri? Tá vendo aí o pênalti, né? O Palmeiras teve condição de sair na frente nesse jogo e o Palmeiras teria... Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu penso o seguinte, primeiro, vamos lembrar que o Palmeiras teve... Você tá vendo aí o pênalti, né? O Palmeiras teve condição de sair na frente nesse jogo e o Palmeiras teria uma situação bastante diferente, né? Se o Veiga tivesse convertido o pênalti. Brilhante, mais uma vez o Bento, merecidamente convocado para a seleção brasileira, goleiro destinado aí a grandes coisas.
Mas o Palmeiras, no jogo que fez em casa também contra o Flamengo, não conseguiu vencer nem fazer gol, em casa no Allianz Parque. No jogo que fez no Allianz Parque na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou com gol nos acréscimos, no cair do pano, e também não foi um bom jogo. O Palmeiras, tirando os jogos da Libertadores, que tem conseguido vencer bem, né, na maioria deles, não tem feito as suas melhores apresentações. O Palmeiras não está em nível de jogo, jogando o seu melhor futebol, e isso diz respeito a praticamente toda a temporada, inclusive os jogos no Allianz. Não vou chegar aqui e falar, é a mesma coisa, jogar para um Allianz lotado e jogar para 2.000 pessoas em Barueri. Aí seria até leviano da minha parte falar que é igual. Para o jogador, para o torcedor, né, que é um deslocamento, para quem mora aqui dentro da capital, é um deslocamento mais complicado, especialmente para quem vai de transporte público. Isso é um absoluto fato. Mas aí você esconderia o fato de que o Palmeiras tem tido dificuldades também no seu estádio, também até contra adversários bem mais fracos do que ele. Então, acho que essa tentativa de falar que não cobrem títulos não é justo. O Palmeiras já foi campeão até sem público, né? No momento em que os jogos estavam sendo disputados ali durante a pandemia, né? E conseguiu ser campeão. Então, entendo que não é uma coisa para se desprezar, mas eu não acho que seja algo para, se for assim durante toda a temporada, ignorem, porque essa é a realidade do Allianz Parque desde que ele foi inaugurado. Teremos mais shows lá. O Palmeiras fez um contrato. O Palmeiras fez o contrato do estádio ciente de que isso seria uma realidade. Agora, em outros momentos, tinha o Pacaembu para jogar, porque o Pacaembu ainda estava disponível, a diferença não era tão grande, o Palmeiras teve jogos marcantes, importantes no Pacaembu, então era um pouco diferente. Mas, jogar a não cobrança por títulos num clube como o Palmeiras, pelo fato de não jogar sempre no seu estádio, eu acho que é ignorar que o Palmeiras vive essa realidade há 10 anos praticamente. Né? É verdade, é contrato. O Eugênio, você está com o Abel nessa ou o Abel exagerou? Eu entendo que o desempenho lá não tem sido o mesmo, mas eu entendo que não é só o Abel, mas muitos, praticamente todos os treinadores, diante de uma derrota, eles procuram desviar o foco do que foi o jogo, né? Ele perdeu o jogo em campo, ele perdeu o jogo a partir de substituições que ele mesmo fez, acho que talvez um pouco precipitadas, abrindo o time para buscar um resultado. Estava perdendo, é verdade, mas ele abriu ainda mais. E acabou sofrendo, quase tomou um terceiro que acabou sendo anulado depois. Teve, para mim, um grande jogo de futebol, belíssimo jogo de futebol, um bom nível técnico, com boas estratégias dos dois lados. O Palmeiras teve a oportunidade de vencer o jogo, teve o pênalti a seu dispor, que mudaria muito o que aconteceria na sequência da partida. Acabou perdendo o pênalti, mérito para o Bento. Mas tem outros times com calendário cheio jogando melhor, né? Melhor eu não consigo chegar. O Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro talvez esteja jogando bem, mas se você olhar recentemente também deu. O próprio Atlético Paranaense. Jogou com o Raio Juliano, né? Isso. Com uma escalação bem diferente do que seria mais forte. Os jogadores hoje atuaram, foi o contrário do que o Palmeiras fez. E aí, assim, não é um acaso, né? Hoje, o que o Atlético Paranaense fez, independentemente de o jogo ter sido em Barueri ou no Allianz ou em qualquer outro lugar, foi uma apresentação com transparência, vídeos, tudo direitinho, no mais completo, com detalhes e replays de como enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira. Isso foi o que o Atlético Paranaense fez. Se você pensar no planejamento, a forma como o Atlético preparou o jogo, o que ele quis fazer e o que ele efetivamente fez, independentemente do primeiro gol ter sido uma falta que desviou, o segundo gol ter sido um gol contra do zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes. Mas, por outro lado, o Esquivel foi expulso numa falta completamente normal. Concordo. Uma falta tradicional. Não tinha nada que expulsar. Mas o Atlético defendeu-se contra o Palmeiras da forma mais eficiente possível. Sempre havia um jogador na sobra, o que significava que sempre o Endrick era marcado por 2 defensores. O Gomes foi solto pela forma como o Atlético pressionou para poder sair com a bola com liberdade, porque você precisa correr algum risco, não dá para você marcar todo mundo. O Cuca, tradicionalmente, joga com os chamados encaixes individuais, o Palmeiras fez alguns hoje também, mas o Cuca fez vários, todos eles foram muito bem. É difícil escolher hoje o melhor jogador do Atlético Paranaense em campo, você tem uns 3 ou 4 candidatos, mas assim, uma atuação completa do Atlético, com menos posse, muito mais perigo. Então, mas a posse... Há treinadores que sabem preparar suas equipes nesse sentido, para marcarem muito bem e aproveitarem as oportunidades ao máximo. O Atlético fez tudo para tornar a vida do Palmeiras difícil a partir do momento que ele, Atlético, perdia a bola. E o Palmeiras não conseguiu, depois de recuperar a bola, criar quase nada. Sim.
E dentro disso que você levantou, né, André? Inclusive, a jogada do pênalti é uma dessas raras situações que o Gustavo Gomes consegue encaixar um lançamento longo. Isso. Né? E sai a jogada do pênalti. Exato. Isso dito, o Abel ele sempre fala que para um time como o Palmeiras é assim fundamental sair na frente. Porque o jogo fica da forma como o Palmeiras se sente melhor e consegue competir, faz o segundo gol e as coisas meio que terminam. Hoje o futebol mostrou mais uma vez que a vida anda rápido. Sim. Você perde um pênalti, no caso uma defesa do Bento no pênalti cobrado pelo Rafael Veiga, pouco tempo depois sai uma falta feita pelo Endrick, próxima da área. Ah, mas o Endrick não deveria fazer isso, ele tem que tomar cuidado. Foi um desarme dele na final do Campeonato Paulista, na frente da área do adversário, que gerou o gol do Palmeiras. Então, ou você quer que o seu atacante seja voluntarioso e participe do momento sem a bola, ou você não quer. Você não pode querer quando ele desarma e você faz um gol, e não querer quando ele faz uma falta. Sim. É claro que você pode ajustar, é um jogador que ainda tem muito a aprender, mas ele estava lá fazendo o papel que foi pedido a ele. A falta bate na barreira, tira o goleiro do Palmeiras do lance, é uma coisa que acontece no futebol. Não é um gol menos meritório do Atlético Paranaense por causa disso. Assim como o gol contra do Gomes também não é, porque é uma jogada em que tudo ali acontece para o gol sair. Forçado e o gol a fazer sai o gol porque contra. o zagueiro está numa situação muito difícil. Concordo com o que o Eugênio disse, companheiros também, foi um grande jogo, foi um ótimo jogo de futebol, mas uma atuação tremenda do Atlético Paranaense no sentido de como enfrentar essa equipe. A impressão que dá é que o período de preparação dos jogadores que entraram em campo hoje, com orientações da comissão técnica do Atlético Paranaense para enfrentar esse adversário específico, foi extremamente competente e bem aproveitado, porque o Atlético deu uma aula hoje de enfrentar o Palmeiras e superar o Palmeiras. Moral da história desse jogo, teve muito mais Atlético do que teve Barueri. Isso daí acho que ficou claro para todo mundo que viu a maneira como o Atlético, e você colocou no mesmo balaio, na verdade para a gente separar do balaio, Sim. os jogos contra rivais mais fortes. Eu ainda acho que, por rendimento, o Palmeiras hoje fez uma partida melhor que contra o Flamengo. Tá. Que foi E contra o Inter? Uma partida modorrenta e medrosa dos dois lados. Fez uma partida melhor que, principalmente, o primeiro tempo contra o São Paulo. Sim. Vai oscilar, porque é muito puxado. A vantagem que o Paranaense tem hoje é uma Sul-Americana que lhe permite poupar os seus jogadores. Porque o desnível técnico é gigantesco. E ainda assim, o Atlético goleia na Sul-Americana. Na Libertadores é um pouco mais difícil fazer isso. E aí os times pagam um pouco o preço. Agora, embora tenha jogado com o time alternativo contra o Raio Zuliano, teve uma viagem desgastante para a Venezuela e o grupo todo foi. Então esse dia a menos também é um pouco abatido pelo desgaste de uma viagem que leva cerca de 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Pra jogar na Venezuela. Então isso tudo pesa um pouco mais. Agora... Ô, Bertozzi, o Kfouri falou sobre Endrick, né? Questão das faltas. A gente tem até as imagens aí. Sim. Que realmente tem muita gente Nico, antes do de falar Endrick. sobre a questão do Endrick, aí, vamos só comentar que já deu bastante assunto ali, né? Primeiro, rapidamente, sobre a questão lá do Palmeiras, jogar em Barueri e tal. E, tipo assim, cara, é uma coisa que é difícil pra gente, como atleticano, comentar, né? Falar o que tá certo. Eu sei que, assim, o Palmeiras tem esse contrato, né? Com a empresa lá que gerencia. E quando tiver show, os caras não podem jogar. E não tem o que reclamar. Então, foi mais uma desculpa ali do Abel para desfocar, né? Que nem você falou, desfocar o assunto, do que alguma coisa que vai servir de algo, porque não tem o que fazer. Tipo, não tem o que o Palmeiras fazer, eles não têm escolha, o contrato já está assinado, já está feito, já está rolando faz muito tempo, entendeu? E o que aconteceu foi o que exatamente você falou, os caras caíram direitinho, falaram muito a respeito disso, mas foi bom que, tipo, vários dos jornalistas aqui, né, principalmente ali o professor falou, né, teve muito mais Atlético do que Barueri, então, claro, o Palmeiras perdeu porque o Atlético jogou muito bem. Ah, David, se fosse lá na Allianz Parque, seria diferente? Não sei, poderia ser, poderia não, é uma coisa totalmente diferente, mas o Atlético no Allianz Parque já ganhou de 2-0 com o time reserva, já foi classificado na Libertadores, então, né, não tem muito o que a gente ficar batendo cabeça nesse sentido, né? Então, sobre essa parte do Abel, acho que estamos resolvidos, né, Nicolau? Não, isso aí... Eu já nem falaria mais nada sobre isso. Eu gostei bastante da análise do André, eu gosto muito do André Kfouri, é um cara um pouco comentado, assim, ele vai muito a fundo, assim, pega bastante a essência da análise, assim, e é isso, os caras, eles acabam caindo, né, todos eles falam, teve Atlético, mas tem lá um adversário forte, é o primeiro colocado, mas falam sobre o assunto. Todas as que ele tem para falar do Endrick, né, das faltas pesadas que ele vem fazendo.
está fazendo falta de 11, ele fez 4, é um número muito elevado de faltas por atacante. A pergunta que eu faço é a seguinte: é natural, pela necessidade que o Endrick tem, daquela marcação já em cima, que o ataque do Palmeiras já faz, estou falando do Endrick aqui porque é o mais visado. É bom que se diga que ele também sofreu 6 faltas, né? Da mesma forma que ele vai lá, ele é caçado do outro lado. Mas assim, é uma questão... escolheu só 2 lances, mas de esquema de jogo, que não tem jeito, é assim. Ou o Endrick, até por ser jovem ainda, às vezes a gente esquece que ele é muito jovem ainda, tá um pouco afobado, tá errado, perdendo tempo da bola ainda, que ainda tá se adaptando a isso. Acho que tem falta, né? Você pode perceber que algumas dessas situações, o passador, ó, ele já não está mais com a posse de bola, então é um contato desnecessário. Esse, pra mim, é o mais evidente. Esse é o mais evidente. É totalmente fora de contexto, né? Então tem muito de afobação. Às vezes, assim, eu não acredito, tá? Que ele seja um jogador maldoso. A famosa falta pra que isso, ele né, vá pra machucar. Torcedor grita, pra que acho que é isso? uma coisa pra ele trabalhar, porque de fato, assim, já não é falta tática, né? Já não é uma falta que vai impedir o contra-ataque, porque a bola já tá com outro jogador. Então acho que são situações que... O Cuca no Atlético Paranaense, citou o Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Entrou redação aí, mas, cara, sobre o Endrick é isso, né? Tipo, pegaram só 2 lances, cara, e inclusive, ele levou amarelo, mas teve o lance que o Fontana lá do Atlético postou, né? Que ele chega assim dentro do Canóbio, regaça o Canóbio no meio, né? Levanta o Canóbio, e teve o lance do Fernandinho que a gente comentou, e o cara não é expulso, não leva amarelo. É bizarro essa parada, é bizarro o comportamento do cara, que tipo, o cara não é que nem o Felipe Melo, que é volantão, zagueiro agora, né? O cara não é um Fagner, que é lateral, o cara é um atacante, velho, e faz umas bizarrices dessa, tipo, e bizarro também a arbitragem, né? Na proteção do cara, o jeito que não marca o amarelo, demoram pra dar amarelo. Pô, se o cara leva o lance naquele leva o amarelo no primeiro lance do Fernandinho, cara, eu duvido que ele ia manter essa pegada aí durante o jogo, cara. Isso aí é importante. Em relação ao Endrick, essa figura aí, a estrelinha, já tá saindo, graças a Deus. Tá vazando mais 5 jogos aí pelo Palmeiras. Ele que se aprenda, né, a evoluir mentalmente lá com o Ancelotti e tudo mais. Mas é bom que fica de alerta, porque, cara, como que vai proteger uma estrelinha dessa? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A primeira entrada já era para amarelo, e assim, 4 minutos de jogo. Aí já comentou. Sem bola, nas costas. Porque, tipo, o que ele fez nos 2 lances foi, tipo, ir com o peito, assim, né? Quando que isso é disputar uma bola, bicho? A disputa da bola é embaixo. No meio você de campo, assim com o peito, você quer machucar o jogador, você quer bater no corpo do jogador, tipo, isso é ridículo. No meio de campo, por cima, e com a bola já sem estar com o Fernandinho, né? Ridículo. Vai embora. Agora a redação esportiva. E o Rogério Ceni, técnico do Bahia, os 3 enfim, no coro de que o campeonato deveria ser paralisado. O Cuca mais veemente, né? No sentido, deve parar. O Rogério deu uma mais... mas colocou ali, a gente tem que ouvir os clubes do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que são os clubes que querem a paralisação. Sendo que hoje, Atlético Paranaense e Bahia são os clubes mais interessados, deveriam ser os clubes mais interessados que o campeonato não parasse, porque eles estão vivendo uma excelente fase na liderança do campeonato. E ainda assim a gente vê esses personagens optando pela paralisação. E só para situar aí, o Bruno Spindel, o diretor de futebol do Flamengo, que estava também no nosso compilado, falou no sábado à noite, quando o pedido dos times do Sul já tinha sido feito. Então, tudo que a gente viu aí... Está contextualizado. Está contextualizado com esse pedido já tendo sido encaminhado, né? E é claro, né? O Juventude, por exemplo, está aí com esses 5 pontos. O Grêmio está na segunda parte da tabela também. O Inter está ali na primeira. O Inter com pontuação até para chegar à primeira posição. Né? O Inter, se não me engano, é o 7º. O Inter é o 10º colocado, mas com 7 pontos e 2 jogos a menos. Poderia chegar até os 13 pontos de Atlético e Bahia. Com Bahia e Atlético. O Criciúma poderia ser líder do Campeonato Brasileiro, porque ele deve 3 jogos. Deve jogo também por causa da Copa Verde. Poderia chegar a 15 pontos. Poderia chegar... Não, está com 5, né? 5 Poderia fazer mais 9 e chegar a 14. Tá com 5, eu tinha visto 6. Mas ele passa Atlético e Bahia. É uma tabela que não vai mostrar a realidade por um bom tempo. Vai ser difícil fazer uma leitura do campeonato. Não, a gente não tem nem previsão para fazer, porque quando é que esses jogos vão ser pagos? E se o campeonato parar, o que acontece? E estão se acumulando? Não temos ideia. O que sabemos é que hoje o Atlético Paranaense é líder do Campeonato Brasileiro, com uma boa campanha e com uma vitória super convincente nessa rodada, né? Ganhar do Palmeiras fora de casa. Foi um bom jogo do Atlético. Aliás, o Atlético está um time muito encaixado, com esses encaixes individuais para cima do Palmeiras. O Palmeiras não fez um bom jogo. Acho que nessa partida ficou mais nítido para mim que, tecnicamente, alguns jogadores não estão bem. E nem fisicamente, na melhor forma física que a gente já viu o Palmeiras jogar. Para sair desses encaixes de marcação, sempre precisa de muita força física, acho que faltou. Só tá faltando uma coisa para rodar os melhores momentos, né? Chamar o Luiz Teixeira para participar com a gente. Bom dia, Luiz!
Aliás, é janelinha dupla hoje, porque pode botar os dois aí. Daniel Piva também participa com a gente. Fala, Luiz. Fala, Agora Barreto, sim, agora bom sim. dia. Bom dia pra você, Jéssica, Pedrão. Dona Helena está orgulhosíssima de você, Pedro Moreno, não só nesse dia 13 de maio, mas durante toda a sua trajetória. Parabéns, Dona Helena, a vovó do Pedrão, de aniversário nesta segunda-feira, né? Vendo todos nós e abençoando lá de cima, né, Pedrão? Um beijo pra você e pra todos da família e pro Daniel também que tá com a gente agora. Que bela homenagem. Daniel Piva, bom dia. Um abraço a você, ao Teixeira, a Jéssica Moreno. Uma segunda-feira aí com muita empolgação aqui em Curitiba, especialmente dos atleticanos, porque muitas vezes que a gente conversou, né, Barreto, a gente apontava, o Atlético vem tendo resultados expressivos contra adversários ali não tão fortes, especialmente na Sul-Americana. Dessa vez, totalmente incontestável. Pegou o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, um dos favoritos, venceu fora de casa por 2-0, jogando muito bem. Uma atuação convincente do Atlético. E, Luiz, na avaliação do primeiro jornal que a gente mostrou ali, o estado de São Paulo, a atuação do Palmeiras foi ruim. Tem esses dois lados, mas antes tem o Cuca, elogiando o Atlético justamente pelo seu comportamento fora de casa. Dos últimos 6 jogos, nós jogamos 5 fora de casa com viagens internacionais no meio, então pesa um pouco, sabe? E o próprio Canóbio hoje foi uma das peças que pesou. O Gamarra, assim, um risco grande, né? Então nós elaboramos um tipo de jogo que tentássemos tirar a velocidade do Palmeiras, mas que a gente não abdicasse de jogar, né? Então eu acho que foi um grande jogo, muito bem jogado, serve de parâmetro. A gente tem agora um marco e tentar segui-lo. Lógico que você não vai fazer todas as partidas assim, mas você tem um exemplo a ser seguido. E é isso que a gente vai buscar daqui para frente, né? Ter essa coragem de jogar fora de casa, como a gente joga em casa, isso é uma busca que a gente tem, né? Às vezes dá certo, às vezes não, mas eu vou buscar essa personalidade pro time. O Cuca teve esse desafio, porque a gente tem falado aqui, né, como você até já mencionou hoje, Daniel, da questão da qualidade dos adversários, porque o Atlético pegou um grupo bom para ele na Sul-Americana, mas tem toda a logística também, né? Independentemente da qualidade do adversário, você vai viajar, vai desgastar jogador e tem que administrar tudo isso. Sem dúvida, Barreto, e o Atlético, ele, como o Cuca, vem tendo resultados muito expressivos. O asterisco que se tinha era o desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro, porque na Sul-Americana está com 100% de aproveitamento, no Paranaense também teve 100% de aproveitamento, no Brasileirão e na Copa do Brasil, as competições nacionais, melhor colocando, o Atlético teve dificuldade. Perdeu para o Grêmio por 2-0, empatou com o Juventude 1-1, perdeu para o Ipiranga na Copa do Brasil por 2-1. Nessas 3 partidas, o Atlético foi muito mal. Somente em alguns momentos do jogo conseguiu ser superior aos adversários. Então, se tinha essa cobrança em relação ao Atlético, por isso que o desempenho do jogo de ontem, aliado ao resultado, foi muito, mas muito comemorado mesmo pela direção, pelos jogadores e também pela torcida atleticana. O Teixeira comentou há pouco que talvez tenha sido o pior jogo do Palmeiras no ano. No Atlético não tem dúvida, foi o principal jogo, é aquele que vai servir de padrão, vai servir de exemplo, porque o Atlético conseguiu anular as principais peças do Palmeiras, com o jeito do técnico Cuca, apostando em algumas perseguições em muitos momentos do jogo, e conseguiu manter a característica ofensiva de ser um time muito vertical, um time muito agressivo, mesmo que com mobilidade, trocando posições, conseguiu marcar 2 gols e colocou ali o goleiro Everton para ser o principal nome do jogo. Teve também um gol anulado do Canóbio, enfim, uma partida muito interessante do Atlético. O Tomás Coelho, que vem sendo cobrado aí pela torcida, porque está mais de um ano sem marcar gol ontem, foi muito festejado, foi um dos principais jogadores do Atlético na partida, foi ele quem fez o cruzamento no lance que termina com o gol contra do Gustavo Gomes. Pablo e Mastriani se revezam na titularidade, estão empatados na artilharia do Atlético no ano. Zapelli mais uma vez jogando bem, Nicão sendo titular pela primeira vez desde que retornou ao Atlético. Enfim, uma atuação convincente, um resultado maiúsculo e que vai dando confiança, vai dando corpo para o Atlético, que vem liderando o Campeonato Brasileiro neste início de competição, cercado dos asteriscos dos jogos a menos, seja da Copa Verde ou então, infelizmente, ali da tragédia, que podemos classificar assim no Rio Grande do Sul. Claro. Ô Barreto, e o Palmeiras com o Abel só faz aquela alteração do Luan, porque o Esquivel é expulso, né? Então o Atlético fica praticamente 35 minutos com um jogador a menos. Segundo cartão amarelo. O primeiro tempo, assim, eu achei o primeiro tempo um jogo bem jogado, de oportunidade dos dois lados. O Atlético acaba saindo do primeiro tempo com a vantagem no placar ali no finalzinho da primeira etapa, mas o Palmeiras também teve oportunidades, incomodou a meta do Bento. Aí, quando o Atlético Paranaense faz o gol, a gente vai ver nos melhores momentos, né? Os dois times tendo boas oportunidades, dois goleiraços que brigam por
por posição. O Everton faz uma temporada abaixo, mas acho que não dá para tirar do radar. Então, os dois goleiros aparecendo muito no primeiro tempo. E aí, quando o Atlético faz o gol no final da primeira etapa, eu acho que isso condiciona um pouco a atuação do time no próprio segundo tempo. Tanto é que o Palmeiras tem mais de 60% de posse de bola no primeiro tempo, mas quem finaliza mais é o Atlético Paranaense. E aí, no segundo tempo, principalmente depois que você tem a expulsão do Esquivel, você passa a ter um time que tem a vantagem no placar e que joga de maneira muito inteligente quando precisa sair em contra-ataque. Então você tinha um Palmeiras que tentava buscar o empate, que tinha um jogador a mais, mas você tinha um Atlético Paranaense, que é um time que mesmo com um jogador a menos, conseguia explorar muito bem esses espaços em saída em velocidade. Mas assim, um placar, uma partida incrível do Atlético, principalmente por todo o contexto. E o Atlético é uma equipe que está muito encaixada e está conseguindo se impor diante do adversário, principalmente quando o adversário não se sente confortável no campo que está jogando. É como se o Palmeiras jogasse em campo neutro quando joga em Barueri. O adversário ele consegue se impor com mais facilidade. Mas tem alguns lances capitais da partida que também condicionam o resultado. Quando o Rafael Veiga erra o pênalti é defendido pelo Bento, isso muda consideravelmente o jogo. E, na sequência, o Atlético já faz o seu gol, e aí vai para o intervalo já com o Atlético 1-0. Se talvez o Palmeiras tivesse confirmado ali naquela cobrança de pênalti, tivesse aberto o placar, as coisas se desenhariam de uma outra maneira. E a bola desvia no Veiga, né, Jéssica? Sim. Ele perde o pênalti e a bola desvia nele para entrar no gol. Exatamente. Então, acho que isso também acaba contando, modificando a história do jogo. Mas tem a questão técnica do Palmeiras. O Luiz Teixeira... Você tá mudo. O Luiz Teixeira foi o cara... Da barreira foi o Veiga mesmo. Foi no Veiga? Foi no Veiga. Tem certeza? Sim. Então, tá bom. Mas, o Luiz Teixeira foi o cara que deu informação de que o Atlético poderia se interessar no Cássio. Poderia. Vendendo o Bento. Porra, aí, ó. Tá maluco, cara. Assim, cara, claramente essa informação ali do vídeo dele foi uma opinião, cara. Claramente ele meteu essa, sim. E, cara, a responsabilidade que é a informação, entendeu? Não apurou nada. Já tá quase certo com o Cruzeiro. Daí ele fala, o Atlético tá vendendo o Bento. Talvez seja um... Não, é tipo... Eu entendo que seja uma opinião, né? Tem gente que pode não entender. Mas é uma opinião totalmente, tipo... Descabida e de alguém que não entende o mínimo do que tá acontecendo no Atlético, né? Não sabe quem que é o reserva, não sabe quem que é o pessoal que tá entrando, não sabe nem se o cara que tá entrando no lugar do Bento é bom. Então, tipo... Pra quem tá vendo esse vídeo não é atleticano, cara, fiquem tranquilos, que a gente tá bem tranquilo com a venda do Bento. Porque vem um aí bom também. Então... tem o Mikael. Então, assim, cara, não é tipo falando que o Cássio é uma bosta, não é isso. Não. Cara, não faz nem o menor sentido pagar um salário alto com um medalhão desse com dois caras fera ali no banco, né? Então, o senhor Luiz, ele deu a clássica eixada, né? Que é o cara que tenta dar uma opinião legal ali que tem nada a ver com a realidade. Mas vamos lá. Exatamente. De física que, para mim, tá aquém nessa temporada. Eu fico mais com a questão técnica e física, porque assim, a questão mental do Palmeiras, a gente sempre exalta aqui como é que essa equipe consegue sair de momentos difíceis, como foi a reta final do primeiro tempo, você citou muito bem. Pênalti perdido, gol sofrido. Ia dar a volta mesmo assim, exatamente. Né? Então, assim, imaginava um Palmeiras voltando para o segundo tempo, faca entre os dentes, conseguindo incomodar, indo para cima. E a gente viu uma equipe que até finalizou acho que mais de 20 vezes, mas no segundo tempo, quando tinha um jogador a mais, na minha opinião, levou até menos perigo do que tinha levado na primeira etapa com 11 contra 11. A única arma foi cruzamento para a área, né? Então virou só bola aérea. Eu acho que esse é um problema hoje do Palmeiras, a dificuldade de criar por dentro essas jogadas, porque vai exigir uma agilidade maior do Rafael Veiga e de quem estiver do lado dele. Ontem era o Menino, mas pode ser o Zé Rafael quando não jogar na primeira posição do meio campo como jogou ontem, para escapar dessa marcação, principalmente uma marcação encaixada como a do Atlético, para poder fazer uma construção acontecer por ali. E é um Palmeiras que está estagnado nesse corredor do meio campo. Eu imaginava que no intervalo o Abel Ferreira conseguiria tirar alguma cartada também do bolso, da manga, mas talvez a Arena Barueri seja a criptonita do Abel Ferreira. Não está dando muito certo lá essa mágica que ele tem. Então vamos ouvir as reclamações do Abel. Agora foi um bom gancho para a gente chamar o treinador do Palmeiras. Aquilo que a gente passa aqui, 43 minutos falando, aí vem o Mário Alberto e tchum, tá explicado aí. Só que demora mais do que 43 minutos, né, para fazer. Vai, gente, entrou um estádio de São Paulo aí que tá atrapalhando ali, a gente. Isso que dá a casa improvisada. A casa improvisada, Porquinho, ainda tem a história dos 3 porquinhos. É isso aí. E a casa de madeira. Pegou o tema da casa improvisada, voltou ali com o furacão rubro-negro. Pronto, tá tudo explicado aí. E eu agradeço a participação do Luiz Teixeira, sempre olhando aqui, né, pra frente. Eu acho que eu vou seguir, hein, Barreto? Então tá bom, Luiz, a gente se vê depois do intervalo e agora eu me despeço do Daniel Piva. Voltamos já com a redação.
Senti falta do Rodrigo Coutinho, né, cara? Esse é o nosso cara da redação, né? Não, mas talvez ele apareça em outro... Ele vai aparecer, né? Vai aparecer. Não, nesse vídeo eu acho que não, mas amanhã talvez depois. Na segunda parte. Na segunda parte acho que ele vai aparecer. Então, assim, bastante informação, né? Eu achei a opinião do pessoal ali mais do que o pessoal do Linha de Passe estava falando, né? Que o Atlético soube, né, jogar contra o Palmeiras, defender contra o Palmeiras. E, cara, não é todo jogo que a gente vai acertar a estratégia dessa forma, cara. Não é uma receita de bolo, assim, né? Mas dessa vez deu muito certo. E, inclusive, na mudança de contexto, na expulsão, né? Depois de levar o pênalti, depois de fazer o gol, o Atlético continuou jogando muito bem, tirando todas as armas do Palmeiras. E é verdade essa questão ali que, ó, às vezes, o Palmeiras levou até mais perigo. Porque, assim, o perigo que ele levou foi no pênalti. Né? Tirando isso, cara, qual que foi o lance capital, assim? Teve uma bola na trave, né? Mas o Bento tava nela. O Bento tava nela. Tipo, não foi um super lance, assim, de perigo, tá ligado? Teve aquele lance também que o Eric tirou com o peito, né? Talvez eu acho que esse era o lance mais perigoso. Porque se o Eric não tira com o peito ali, eu acho que tinha 2 caras do Palmeiras para fazer gol com o gol vazio. Mas foi isso, cara. Com um time, cara, como o Palmeiras, que jogou em casa, com um jogador a mais desde os 20 do segundo tempo, cara, muito pouco, né? Muito pouco. E muito, muito do Atlético, né? Muito bom do Atlético. Vamos lá, Palmeiras e Atlético Paranaense. Vitória do Furacão por 2-0, o gol do Pablo. O professor Abel Ferreira falou que foi um alto gol, que foi um gol contra. Eu discordo dele. Teve o desvio, mas o gol é do Pablo. Mérito do Pablo. Belo gol. E o Furacão venceu, Eugênio. Furacão venceu, um bom jogo de futebol. Foi mais eficiente na sua estratégia e na execução do jogo em si, né? Porque o Palmeiras teve um pênalti, poderia ter saído na frente e, se isso acontecesse, o que viria depois necessariamente teria outro desenho, né, de proposta de jogo, mas méritos do Furacão e sem terra arrasada no Palmeiras. Claro que é diferente jogar em Barueri, a casa do Palmeiras é o Allianz Parque. Mas o Atlético Paranaense, Breler, não teve os méritos? Não jogou melhor e não mereceu vencer? Teve méritos. O Palmeiras criou essa oportunidade, o Hendrick sofre o pênalti do Bento, mas o Rafael Veiga desperdiça. O Palmeiras, na sequência, acaba sofrendo um gol por um vacilo, falta desnecessária do Hendrick, o Pablo batendo e a bola desvia na barreira, mas ainda assim poderia fazer melhor, inclusive o Everton também nessa bola, mas foi um jogo em que o Atlético Paranaense, para mim, indiscutivelmente, foi superior. O que se propôs no jogo funcionou muito mais do que o time do Palmeiras. O time do Palmeiras ficou perdido nos encaixes de marcação, muitas vezes individuais do Atlético Paranaense, não conseguiu sair até as movimentações do Rony, do Hendrick, do Estevão, mas muito pouco para um time bem armado, bem organizado como o do Atlético Paranaense. E o repertório criativo do Palmeiras esteve muito abaixo. O Palmeiras criou poucas jogadas, o Rafael Veiga, à exceção do pênalti perdido, pouco apareceu. Então foi um jogo problemático do Palmeiras e esse precisa ser o foco. Eu entendo que o Abel tem tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, não é verdade? Nessas exceções que você levantou aí, as poucas vezes em que o Palmeiras é eliminado, você falou uma semifinal de Libertadores, ele caiu na sua casa, no Allianz, para o Atlético Paranaense. E para o Boca Juniors. Por isso que eu acho que faltou respeito a tudo que o Atlético Paranaense fez no jogo ontem. Eu acho que o Abel nem precisava dessa cortina de fumaça. Ele tinha outras justificativas, por exemplo, a qualidade do adversário. Por exemplo, o Palmeiras encontrou dificuldades, sim, principalmente defensivas. Mas não foi um jogo em que o Palmeiras esteve morto. O Palmeiras teve a chance de sair na frente no fim do primeiro tempo, embora o Everton já tivesse trabalhado muito no jogo, mas era um jogo pelo menos de trocação. Temos que dar mérito ao goleiro Bento. Como já demos mérito várias vezes em vitórias do Palmeiras, em que o Everton foi destaque. Não é? Mérito do Atlético Paranaense, ele tem esse goleiraço ou não? Literalmente, o Bento agarrou o pênalti. Que a gente fala, fulano agarrou o pênalti, quando nem sempre ele agarra. Esse pênalti ontem foi agarrado. Fora a atuação do Bento durante toda a partida. Muito segura. Um time que soube jogar contra o Palmeiras. Eu acho que o Abel tinha outros caminhos ontem. É claro que a gente pegou também só um trecho no momento em que ele é perguntado sobre Barueri. E tem uma outra coisa. A situação sobre Barueri, ou seja, sobre não jogar no Allianz, é uma situação posta. Isso não é que nem... Pode, o estádio em Barueri. É ao lado de São Paulo, gente. É grudado. Já encheu em jogos... Vamos lembrar daquela Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou na época ainda, que tinha o chileno, o Valdívia. Mago Valdívia. O Palmeiras já encheu o estádio agora. E em jogos eventuais, jogos pontuais. Vamos lembrar que ontem, especificamente, era Dia das Mães. Então, é o dia... E o jogo foi às 4 da tarde. Como é que você vai almoçar com a mãe...
sair correndo para chegar às 4 da tarde em Barueri, que tem um acesso complicado. Então, acho que isso impactou o público no jogo de ontem. É um jogo que, se fosse no Allianz, teria mais gente. Se fosse mais tarde, eu acho que teria mais gente também. Mas são situações. Eu acho que essa declaração do seu xará te irritou, porque não me irritou, você não. defende muito, que é a questão de jogar em casa. Mas, acima de tudo, ela não, tem nada a ver com isso, não, Eugênio. Ela tem a motivação de ser uma espécie de cortina de fumaça, né, Abel? Ah, sim. Porque você desvia do jogo. O jogo em que o Palmeiras perdeu na bola. O jogo que o Palmeiras perdeu na estratégia. E aí você joga essa cortina de fumaça, todo mundo vai falar sobre Barueri e pouca gente vai falar aqui dentro do campo. Fale mais do jogo, então, por favor. Não, o Atlético foi melhor. Agora, não dá para dizer também que foi um desastre a atuação do Palmeiras. Não foi. Só que o Palmeiras pegou um bom adversário. Um time que hoje, não à toa, é líder do Campeonato Brasileiro. Um time que hoje passeia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Pegou um grupo mais fácil, mas ele vai dar outro time reserva e goleia. Um time que tem uma estrutura, que tem um treinador que a gente está cansado de saber quantos títulos já conquistou na carreira. E foi melhor ontem na sua estratégia, em como parar o Palmeiras, em como explorar as deficiências eventuais que todo time tem, o próprio Atlético tem. E eu acho que o Abel, ele perdendo de 1-0, ele faz algumas modificações no início do segundo tempo, logo no início, né? Que abrem um pouco mais o Palmeiras para tentar virar o jogo, mas também dão espaço pro Atlético encontrar, né, jogadas de ataque mais perigosas, e logo na sequência já sai um gol. Depois tem um outro gol que é anulado por impedimento, saiu um pouco antes ali o Canóbio do passe. Mas o Palmeiras também criou suas situações, tá? Também teve o pênalti a seu favor. No segundo tempo ali, teve cabeçada na trave, teve defesa do Bento difícil. Foi um jogo de duas belas equipes de futebol que, eventualmente, o Palmeiras não conseguiu vencer. E isso não quer dizer que acabou o mundo. Bom, agora voltando a falar de futebol... Senhor Nicolau, o Futebol 360, eles falaram, né, mais, né, dessa situação aí do estádio do Palmeiras e tal, falaram sobre a questão do Atlético né, ter conseguido ser, né, eficiente ali na marcação, e que o Palmeiras não jogou tão mal, né? Assim, ao meu ver, eu esperava mais do Palmeiras, mas realmente não foi uma partida péssima dos caras. Eu acho que eles, né, fizeram uma partida, né, interessante, só que o Atlético foi muito melhor, né? Até teve eles comentando ali que a partida contra o Flamengo foi pior, a partida contra o Inter foi pior, né? Então, para você ver como que o futebol dentro do Atlético foi realmente de alto nível, né? Não, sem dúvida. Eu lembro quem comentou ali, não foi agora no 360, que foi a pior partida do Palmeiras, né? Teve um que comentou. A pior partida do ano. Não foi? A pior partida do ano e a melhor do Atlético. Acho que quando o Piva tava falando, assim, não sei. Cara, discordo também. Foi uma partida de alto nível das duas partes. Claro que o Atlético foi melhor e mais decisivo, né? E a gente fala do Bento, né? Eles falam do Bento muito, goleiraço, seleção brasileira. Mas, tipo, é o que a gente falou no vídeo de ontem, né? O mental do Bento é absurdo, cara. Eu tenho quase certeza que ele fez de propósito esse pênalti. Claro que ele não tem a garantia 100% que ele vai... Você também dá umas asas muito fortes, né, cara? Não, assim, ele não tem a garantia que ele vai pegar o pênalti. Mas, assim, na cabeça dele, ele não viu os 3 jogadores que estavam na linha. Tinha 3 jogadores do Atlético na linha do gol. Cara, o Henrique dá o rapa, ele faz o pênalti, vou fazer esse pênalti. Se ele é driblado, realmente é praticamente gol, né? Então, porque daí, acho que faz sentido mesmo. Porque daí ele derruba ele e fala, cara, vou pra cal ali pra ver se eu consigo pegar, entendeu? Exatamente. E também valorizar a partida do Everton, hein, cara? Que o Everton fez umas boas defesas ali. Teve gente que falou que ele falhou no gol. Porra, cara, não falhou, cara. É que o Everton, ele costuma, nesse jogo ali do Palmeiras, ele costuma levar gol do Atlético em bola desviada, né? Lembra do gol do Terãs em 2023? Foi mais ou menos essa, que daí foi bola rolando, né? O chute, a bola ia num canto, bateu do cara do Palmeiras e foi no outro canto e matou o goleirão Everton. Mas eu acho que, nesses casos, é muito difícil. Porque você vai ficar esperando a bola chegar em você pra você se movimentar, cara, aí o goleiro se fode, né? Agora, canelada aí da Jovem Pan. Primeira vez a gente traz Jovem Pan em um programa que eu acho interessante, o Nicolau não gosta muito, mas eu acho interessante que os caras né, gostam de falar bastante doideira aí, e vamos ver o que o nosso querido Pilhado, que está ali com sua almofadinha de pescoço, né, que fez uma cirurgia aí, está se recuperando, vamos ver o que ele fala sobre o jogo. A gente coloca pouco aqui, mas só abri exceção dessa vez porque era a vitória contra, né, um grande jogo, mas o Pilhado vai aparecer pouco, prometo para vocês.
futebol, né? Voltando a falar de Atlético Paranaense, voltando a falar do Palmeiras, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, hein? As Minas devem estar arrependidas, hein? A pessoal lá do Respeite às Minas, o Cuca é o líder do Campeonato Brasileiro, amigo. Foi anulado o processo lá na Justiça da Suíça. O Cuca tá trabalhando, tá fazendo o Atlético Paranaense voar em campo e o Corinthians tá na draga. O Corinthians perdeu pro Flamengo, tá lutando contra a zona do rebaixamento e me arrisco a dizer, se o Cuca estivesse no Corinthians, acho que as coisas poderiam estar diferentes. Mas aí quiseram escutar o Respeite às Minas, aquelas que não participaram de nada da história do Corinthians. E o Cuca é o líder do Brasileirão nesse momento e jogando, convencendo. Que jogo do Atlético Paranaense hoje? O Atlético Paranaense jogou melhor que o Palmeiras. O Atlético Paranaense teve chances de gols no primeiro tempo, teve chances no segundo tempo. O Atlético Paranaense soube segurar o resultado mesmo com um jogador a menos. Inclusive, achei a expulsão injusta do Esquivel, jogador do Atlético Paranaense. Não achei uma expulsão justa. Achei o segundo amarelo exagerado, sim. E o Atlético Paranaense, nesse momento, 13 pontos em 6 jogos. É o líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo vem logo atrás com 11. Botafogo em terceiro com 10. E o Bahia, com um jogo a menos, com 10 pontos também. Eu já dou uma boa tarde para Vampeta, meu irmão, Flávio Prado, Bruno Prado. Agora, para ganhar do Palmeiras, já começa fora de casa, você tem que ter um time com atitude. É um Atlético Paranaense que lidera o Campeonato Brasileiro. Claro que ele ainda não está entre os favoritos. A gente está na 6ª rodada. Não dá para dizer, tá entre os favoritos. Não. Pelo que a gente falou antes do começo do Brasileiro, eu não vou ser hipócrita de dizer agora. É favorito. Mas é impressionante o começo de Campeonato Brasileiro desse Atlético Paranaense descobrindo grandes nomes, né? Porque não tem nenhum grande nome tirando o Fernandinho ali que veio para encerrar a carreira no Atlético Paranaense. Tem o Pablo que saiu como ídolo e voltou do São Paulo, o Nicão que rodou depois do Atlético Paranaense e não deu certo em lugar nenhum e volta para o Atlético Paranaense, mas sem um grande nome, né? Esse Atlético do Cuca vem surpreendendo, Flávio Prado. Bom, boa noite, Filhado, boa noite a todos. Num dos programas que a gente fez aqui, e realmente não vamos partir para a hipocrisia, todos apontam, e eu continuo apontando isso, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro como os favoritos. Mas aí alguém fala assim, e se não for nenhum deles? Entre os outros. E nos outros, o Atlético Paranaense foi citado. Não lembro se era você que estava apresentando, Pedro, mas a gente citou como, para mim, dos outros, né, dos 3 à parte, digamos, os 3 milionários à parte, o Atlético Paranaense me parece um favorito razoável. Primeiro porque já tem uma certa tradição. Segundo pelo Cuca, né? O Cuca, ele consegue fazer o time jogar, ele dinamiza o time, ele tira bem proveito dos seus atletas, sabe disputar a competição. Então, teoricamente, é uma surpresa, né? Porque ganhar aqui, como ele ganhou com a autoridade que ele ganhou do Palmeiras, é um negócio impressionante. Mas é um time que vai ficar lá em cima. É um time que vou ficar muito surpreso se não disputar pelo menos a Libertadores da América. E o Fernandinho, meu Deus do céu, o que ele jogou hoje. Mas eu nunca vi o Fernandinho jogar mal, é impressionante. No City, ele é um ídolo. Já no Shakhtar Donetsk, ele é um dos maiores ídolos da história do Shakhtar Donetsk. Ele é impressionante. Já jogava muito quando jogava aqui, foi lá para a Europa. No City, ele é adorado e continua numa fase extraordinária. Que baita jogador. E o Bento, né, que fez uma defesa crucial no momento que o Palmeiras tinha um pênalti a favor, o jogo estava 0-0. O Bento pegou um pênalti, pegou mesmo, sabe aquela do... Não é que o pênalti foi maravilhosamente bem batido, mas foi forte. É uma defesa impressionante, né? Porque ele não dá o rebote, né, Flávio? Exatamente. Não é fácil pegar pênalti do Rafael Veiga, acho que é o 5º pênalti que ele perde em toda a carreira. E ele pegou com autoridade ali, deu mais moral pro time do Atlético, e logo depois saiu o gol, e aí a história foi o Atlético chegou a fazer um 3º gol, né? Que foi bem anulado, o gol do Canóbio. Então, tem que respeitar o Atlético Mineiro e o trabalho que o Cuca está fazendo. Paranaense. Desculpe, Atlético Paranaense. O Mineiro também, mas nós estamos falando do Paranaense e o trabalho que o Cuca está desenvolvendo. Agora, para o torcedor corintiano se arrepender ainda mais, né, da forma como o Cuca saiu do Corinthians, e deixando claro, teve anulação do processo, anulado lá na Suíça. O Cuca, desde que chegou no Atlético Paranaense, são 16 jogos, 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 39 gols marcados, 8 gols sofridos, 83% de aproveitamento. Eu fico imaginando o torcedor corintiano vendo isso e lembrando, nossa, o Respeite às Minas, pedindo para ele sair do Corinthians. Agora a gente está com Antônio Oliveira. E
Aí a gente mostra o trabalho do Cuca, tanto tempo fora, e o Cuca volta voando, comandando esse time do Atlético Paranaense. Porque a gente fala, o Endrick tá batendo muito, hein? Tá batendo muito. Aí uma hora que levar uma porrada bem dada de alguém que queira revidar, pode acabar com a carreira de um craque, porque o Endrick tá batendo adoidado. E o Endrick, ele tem chegado em algumas disputas de bola de forma desleal. Ele chega quando o jogador já soltou a bola, o marcador soltou a bola. Hoje teve uma no Fernandinho. Fernandinho já tinha tocado a bola, ele dá uma trombada forte no Fernandinho. Depois ele pega outro jogador do Atlético Paranaense sem a bola, quando ele leva o cartão amarelo. Também. Esse foi em quem a falta, Bruno? No Esquivel, que depois foi expulso. É bom deixar claro. É Esquivel. Ele foi expulso, tá? Depois por uma falta. Agora, o Endrick já não é de agora, tá batendo muito. E chegadas muitas vezes desproporcionais, chegadas muitas vezes desleais. Eu sei que por ser um craque, um cara que vai brilhar no exterior, um ídolo do Palmeiras que ele é, muita gente pode ficar chateadinha. Ah, olha o pilhado querendo falar do moleque. Tem que falar, pô. Não é pra ter medo de falar. Se o moleque tá batendo adoidado, alguém tem que chegar pra ele e tem que falar, o Endrick, uma hora vão te dar uma porrada. Porque se ele bate, uma hora o cara vai querer. E são entradas muito fortes. Pra mim, se eu sou alguém que sou ali da gestão de carreira do Endrick, eu falo, chega mais devagar. Porque uma hora os caras vão querer reagir. Pra mim tá desproporcional, velho Vamp. Você concorda? Sei que muita gente não gosta, não pode falar nada de mal de grandes craques, de pessoas que estão seguindo. Mas eu vou criticar quando eu achar que tem que criticar. Porque são entradas muito fortes do Endrick. Pois é, Nicolau. O Pilhado acertou 100% do que ele falou ali. Ainda mais, pode ser que você fique com raiva, não goste, mas para mim, cara, concordo plenamente com o que ele falou ali falou bem do Atlético, falou bem do, né, defendeu o Cuca na situação do Corinthians ali. Ele gosta de dar uma espetada nessa situação política, né? Porque ele tem um lado político ali e não tem nada errado, o cara, tipo, defender o lado político dele, cada um com o seu lado político. E falou depois sobre o Endrick, que, assim, a gente dificilmente, a gente foi ali no Line Passe, se não me engano, né, foi que os caras falaram um pouquinho sobre as entradas do Endrick, e os caras passaram um pano gigante, né, você vê que ele chegou e falou a verdade mesmo, e, cara, muito forte isso, né, falar que, tipo, o Endrick só vai parar quando alguém dá, né? Porque realmente, cara, imagina se alguém dá uma entrada forte e machuca esse piá, aí ele vai achar ruim, né. Não, foi o que a gente falou aqui, tipo, cara, ainda bem o cara tá indo, eu não quero mais saber de Endrick, entendeu? O cara tá indo lá pra Espanha, ele que não sei se ele vai mudar o posicionamento deles sozinho, né, por conta própria, ou se alguém vai fazer isso com ele. Mas sobre o Pilhado, cara, eu discordo veementemente em relação ao Cuca dar um jeito completo no Corinthians, assim. Não sou comentarista do Corinthians, quero que o Corinthians pegue fogo, do início ao fim, que não exista mais. Mas, assim, o Corinthians está numa batalha política ali, cara, absurda, entendeu? Fez contratações ruins. Não vejo o Cuca como salvador da pátria ali, entendeu? Muito menos acho que o Antônio Oliveira tá fazendo um grande trabalho, claro que não. Mas, né, falar que o Cuca mas você ter um bom técnico ajuda, né? Porque o Corinthians teve que do Mano Menezes, né, que já tava meio mal, depois o Antônio Oliveira. Eu entendo o que ele fala, porque realmente, se a gente for imaginar um Wesley Carvalho, sei lá, uma continuidade do Osório, a gente sabia que esse time ia naufragar, cara. Então... mas são condições totalmente diferentes. Hoje o plantel do Atlético é muito melhor do que o do Corinthians. O time super organizado financeiramente. Ele falou ali para lacrar pro lado dele. Beleza, tá certo. Né? Ele fala o que ele quiser no programa dele. Né? Tipo, a pessoa tá totalmente livre para falar as besteiras que ela quiser. Tanto é que eu né, procuro não trazer esse tipo de debate aqui, porque, cara, a gente quer falar sobre bola e é isso, né? Mas sobre o Atlético, eu acho que foi certo. Né? Valorizou muito o Atlético, 100%, né? Ele tem aquele jeitão de falar dele ali, ele gosta, né? Se for algo contra, daqui a pouco ele vai estar falando a mesma coisa, só que contra o Atlético, então, né? Politicamente ele é um balaiozinho ali também, então, tipo... Ele é normal, cara. Mas eu acho um programa muito ruim, cara. Muito ruim, porque esse Flávio Prado aí, ele já tá super, assim, 20 por hora, os outros estão tudo a 80, 100, entendeu? O Vampeta, cara, me desculpa, analfabeto funcional, assim, no maior nível, entendeu? É terrível. Cara, vou te falar, Nicolau, você é terrível muito... ver. Não, você é muito chato, cara. Você é muito chato. Assim, deixa eu terminar. É terrível ver um comentário futebolístico do cara. Por mais que ele seja um ex-jogador, cara, a noção dele de comentário é absurda, entendeu? E daí tá lá o palhaço lá, mas então, cara, pra mim é um programa que é descartável. Eu acho você muito chato, você desgosta da maioria dos programas, mas assim, eu gosto,
muitos falam merda, mas, cara, é isso aí, velho. Você, né, o cara chama atenção do jeito que é. Tem programa de todos os tipos, né? Eu acho que isso é importante. E é isso, galera. Então, esse foi o nosso react de hoje, né? E é interessante a gente trazer, né, todos os tipos de programas aí. Amanhã vai ter, cara, vai ter coisa bem também, Nicolau. Vai ter programa mais sério. Nossa, bem agora foi dar problema aqui. Tá. E amanhã também, Nicolau, vai ter todos os tipos de programa. Vai ter programa mais sério, vai ter programa de zoeira, né? Então a galera que assistiu a primeira parte, espera que a segunda parte também vai ser muito boa, se não melhor. Então é isso, se despedimos aqui de vocês hoje. Um abraço e até a próxima. Falou, Nico. Falou, até a próxima.